Olá, olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao canal Footplay 10, canal da sua emoção. Desde já agradecemos imensamente a sua parceria, sua comunicação em prol do canal, confiança, amizade e respeito. E desde já também solicitamos humildemente o seu compartilhar, o seu like, o seu inscrever-se no canal, o que nos ajuda e fortalece cada vez mais a produção de mais e mais conteúdo neste canal. E chegamos aí na rodada 12 do Campeonato Brasileiro, com muitas indefinições, jogos aí adiados apenas há poucas horas, né, de confirmação da rodada. Estamos falando aí do jogo entre Flamengo e Palmeiras, que não irá acontecer nesta rodada, jogo adiado. Ou seja, muitas indefinições, muitos problemas para você, amigo cartoleiro, cartoleira, que está a escalar o seu time. E aqui do meu lado, o comentarista. Uma rodada difícil que vai ter muitas dúvidas, como ainda tá tendo, né? E complicou porque o Fluminense também teve algumas baixas, como o Calegari e como outros. Daí você tira que a rodada é meio complicada. Rodadas aí com, repito mais uma vez ao amigo, amiga. Problemas demais. Não é só de internet, que é um problema que nós estamos tendo aqui, e também de som. Mas o Campeonato Brasileiro está repleto de dificuldades. E aí vamos aqui a duas opções de times, né, para essa rodada, né? Para o amigo, a amiga cartoleira ter como opção para essa rodada um time do comentarista e o outro time do narrador. Tem um time custando 101 cartoletas, né? E o outro custando 94 cartoletas. E aí você vê aí o time do narrador e a seguir o time do comentarista. E na última rodada foi super bem, foi 58 pontos, não foi? Foi, acho que me engano foi. Olha aí, o time do narrador custando 94,66 cartoletas e o do comentarista 101,32 cartoletas. Hã? Foi. E agora vamos para a montagem do nosso time para essa rodada, que tem já dúvidas. Matheus Babi, muito boa a aposta para essa rodada. Infelizmente, em dúvida. Tudo indica que quem irá jogar no lugar dele é Pedro Raul, é isto? É, Pedro Raul. Pedro Raul, e aí vamos usar aqui o site de informações Joga 10 News, com times prováveis para essa rodada. Fluminense também já tem casos, novos casos também. Questões de saúde, né, para essa rodada. Entre eles foi Calegari, né? Calegari, Lucas Claro, Luiz Henrique, atacante. O Marcos Paulo. Teve outros aí. Pessoal, tá muito difícil essa rodada. Vamos aí começar pelo Botafogo, que como falei aqui, dito aqui, Matheus Babi, muito bom jogador e está, olha só, dúvida entre ele e Pedro Raul. Uhum. Calu também, dúvida. Honda também, Bruno Nazário também, Kevin Can, Bruno Nazário ou Araújo, Honda ou Luiz Otávio, né? É. E no ataque, Calu ou Araújo. Acredito que se Calu jogar, se Calu não jogar, Bruno Nazário joga. É, um ou outro tem que jogar, eu acho também. E Matheus Babi, em dúvida, em seu lugar pode entrar Pedro Raul. Agora por que essas dúvidas eu não sei, né? Pode ser por causa da Copa Brasil que fez ele ficar cansado, mas. E agora vamos para o time do Fluminense.
Os prováveis do Fluminense: Muriel ou Felipe? Muriel que não vem numa boa fase, né? Defesas comprometedoras no time né? Ao gol da meta do Fluminense. Igor Julião a substituir exatamente Calegari, né? Nino na zaga, Matheus Ferraz na zaga, substituindo Lucas Claro. Nino é titular. Egídio ou Danilo Barcelos, ex-Botafogo. Hudson ou André. Dodge, Nenê, artilheiro do ano no Brasil com 17 gols em 29 jogos. Michel Araújo, Fred e o Wellington Silva. Este é o provável time do Fluminense, atualizado hoje às 13 horas e 1 minuto, horário do Brasil. Quando saiu o resultado do Covid aí, teve que reconsiderar os jogadores. E agora vamos para o time do Coritiba, os prováveis, a atualização apenas de ontem. Flamengo não joga essa rodada, porém o Coritiba vem de Wilson, Natanael, lateral, William Matheus, lateral, zagueiros, Rodolfo, né? Rodolfo, Sabino, zagueiros, meio campo, e aí são 5 meio campistas, vai jogar no contra-ataque. Deve ser William Matheus, Matheus Salles, Hugo Moura, Bueno, Sarrafiore e o Igor Jesus, Giovanni Augusto ou Neilton. Neilton é mais meio atacante, então vai ser um falso meio campista caso jogue Neilton. E Robson, o único atacante da equipe Coxa Branca do Paraná. Porque Igor Jesus foi embora, foi vendido também. Time do Ceará, provável para essa rodada, atualização essa de hoje às 13 horas e 30 minutos. Quase o Ceará deve jogar quase 2 horas e meia atrás. Deve jogar todos o Ceará. Fernando Praz no gol, Eduardo ou Samuel Xavier, lateral, Bruno Pacheco, lateral, zagueiros, Thiago, Luiz Otávio, meias, Charles, Ricardinho, Fernando Sobral, Vinícius, atacantes, Leandro Carvalho e Kleber. Olha, Ricardinho aí no meio campo do Ceará, pode ser aquela surpresa que ninguém espera, hein? Sei não. Vamos ao time do já falamos do Botafogo. Vamos agora ao time do Red Bull Bragantino. Atualização não tão, né? Faz tempo. Atual, apenas do dia 24 de setembro, ou seja, 2 dias atrás. Júlio César no gol, Aderlan e Edmar nas laterais. Zagueiros, Léo Ortiz, Líger. Meio campo, Raul, Lucas Evangelista, Claudinho, Tubarão. Tubarão é atacante, mas tá meio aí. Arthur e Alejandro. No caso, 2 atacantes, Alejandro e Tubarão. As opções de times do Bahia e do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, atualização apenas ontem às 15 horas e 8 minutos. E o Bahia não é um time atual ainda. Do Atlético Mineiro, Everson no gol. Laterais, Mariano ou Guga, Arana. Zagueiros, Igor Rabelo Hever, Júnior Alonso, titular absoluto. Meio campo, Alan ou Jair, Alan Franco ou Jair. Então significa que o Atlético pode começar com 2 Alans. Natan, titular. Savarino ou Marquinhos. Keno, Sacha ou Marrone. Entre Sacha e Marrone, eu vou de Marrone. 10 mil vezes. Bahia, atualização do time apenas do dia 24 de setembro. Douglas Friedrich no gol, meio campo, e aí improvisado, né? Edson e Juninho Capixaba. Zagueiros, Juninho e Hernando. Meio campo, Gregory, Ronaldo, Rodriguinho, Jadson
E ataque: Elber E Gilberto. e Gilberto. E agora os clubes do Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Paranaense, escalação de hoje, 3h43 minutos, 15 horas e 43 minutos, escalação mais do que atual. Santos no gol, Jonathan lateral e Abner Vinícius na lateral. Pedro Henrique e Thiago Heleno como zagueiros. Meio campo, Wellington, Eric, Christian, Cittadini. Atacantes, Fabinho, Pedrinho ou Carlos Eduardo. Sim, Carlos Eduardo, ex-Palmeiras. Mas acho que o Pedrinho deve jogar. E agora vamos para o time do Atlético Goianiense, provável time para esta rodada número 12, atualização apenas do dia 24 de setembro, 2 dias atrás, hein? Praticamente 2 dias atrás. Jean no gol, laterais, Dudu e Nicolas, zagueiros, João Vitor ou Gilvan, que deve ser Gilvan. Éder, meio campos, Edson. E aí Marlon Freitas improvisado meio campo, hein? E Oliveira. E Oliveira também. Chico Ferrarez fechando o meio campo. E ataques: Janderson, Yuri ou Zé Roberto. Zé Roberto, aquele que passou por Bahia, por Botafogo. Já rodado, hein? Acho que foi todos, ó. Já falamos do Red Bull Bragantino. Fortaleza, né? Fortaleza aí, time provável. A atualização no dia 25, apenas ontem, quase fechada a noite. A madrugada do dia 26. No gol, Felipe Alves. Laterais, Carlinhos ou Bruno Melo. Ou Gabriel Dias, improvisado. Ou Tinga. Laterais, né? Vamos para os zagueiros. Jackson e Paulão. Meio campo, Juninho, Felipe. E aí um batalhão de atacantes. Rogério Ceni vai tentar a vitória contra o Santos. Romarinho, David, Wellington Paulista e Osvaldo. Time mais que ofensivo do Fortaleza no duelo contra o Santos. Bom pra quem tá com o gol do Santos, né? Que vai trabalhar bem. Goiás, time aí provável, tanto o Goiás quanto o time do Grêmio. Atualizações apenas de time de ontem, dia 25. Goiás, goleiro Tadeu, laterais Edson e Caju, zagueiros Duarte, David Duarte, Fábio Sanches, não joga Rafael Vaz. Meio campos, Sandro Breno, Daniel Bessa. Atacantes, Queco, Vinícius Lopes, que fez o gol contra o Internacional na vitória do Goiás, placar de 1-0, e Rafael Moura. Nessas coisas Goiás não. Já o time do Grêmio vem de Paulo Vitor no gol, substituindo Vanderlei. Laterais, Orejuela ou Vitor Ferraz. Diogo Barbosa, ex-Palmeiras, ou Cortez. Deve ser Cortez. Zagueiros, David Braz, Paulo Miranda. Meio campo, Matheus Henrique, Darlan, né? Lucas Silva ou Araújo. Robinho ou Luiz Fernando. Ataque, PP e Isaac. Diego Souza é banco. E o Inter vem provavelmente, isso última atualização hoje, hein, gente? Às 11h23. Então provavelmente seja mantido esse time realmente do Esporte Clube Internacional, que vem assim escalado, provavelmente de Marcelo Lomba no gol, laterais Sarável, Rodinei, Moisés, zagueiros Cuesta e Moledo, meio campo, e há uma dúvida entre Musto ou Lindoso, Edenilson, Bosquilha, Marcos Guilherme ou Nonato, e Galhardo como um falso meia atacante ao lado de Abel Hernandes. Time forte.
Só a zaga que tá meio. Lembrando que Galhardo funciona mais como atacante. Quando usado como meio-campista, perde todo o seu potencial ofensivo. Santos e São Paulo, as escalações possíveis. O Santos de hoje às 15h50, 10 minutos atrás, e o São Paulo apenas de ontem. Santos, goleiro João Paulo, laterais Pará e Felipe Jonathan, joga Felipe Jonathan. Zagueiros Alex ou Alisson, Luan Pérez, né? É isso? Meio campos, sim. Dos laterais, Felipe Jonathan, ou Jean Mota ou Leonardo. Então Felipe Jonathan é dúvida, né? Vamos corrigir aqui na lateral da equipe do Santos. Meio campo, Diego Pituca, o Alisson, Lourenço, Jobson Sanches. Meio campo, Lucas Braga ou Raniel, ou seja, o meio campo do Santos também definido, assim como as laterais. E no ataque, Arthur Gomes, Soteldo e Caio Jorge. Significa então que Marinho estará no banco. Marinho e Raniel. Time provável do São Paulo para o duelo contra o Internacional. Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius ou Juan Fran. Diego Costa, zaga. Léo lateral, Reinaldo lateral. Léo improvisado como zagueiro. Meio campos, Tietê, Gabriel Sara, Daniel Alves, Igor Gomes ou Vitor Bueno. E atacantes, Luciano e Pablo. E por último, o Vasco da Gama. Atualização há poucos minutos atrás, 1h30 praticamente atrás. Que vem com Fernando Miguel, Pikachu ou Caio Tenório na lateral. Henrique ou Neto Borges. Zagueiros Miranda e Castan. Meio campos, Felipe Bastos ou Juninho. Meio campo, Carlinhos ou Bruno César. E aí, efetivamente, Marco Júnior, ou seja, Benítez não joga. Atacantes, Thales Magno, Vinícius e Cano. Jogo difícil. Está aí, pessoal, os times prováveis até aqui nessas últimas atualizações para a 12ª rodada Campeonato Brasileiro 2020. Escalar agora. Falar alguma coisa, comentarista, alguma informação, e desde já deixe o seu like, inscreva-se no canal, não custa nada a sua inscrição, nos ajuda imensamente, pedimos apenas a sua inscrição, sua participação, né? Além da sua amizade, que para nós já é muito válida. Então inscreva-se no canal, ative o sininho, né? Deixe o seu like, comente. Bom, vamos agora falar na escalação, né? A gente vai comentar alguma coisa. Vamos então aqui substituir esses jogadores que estão à dúvida para esta rodada. 12. Quase meio time. Vamos vender o time inteiro, substituir alguns, já que esse aqui é o esboço da escalação de ontem, da sexta-feira. Pode tirar os que tá em dúvida mesmo, porque isso aí vai continuar. Vamos então os jogadores. Vamos fazer o time, né, completo mesmo. Temos tempo. Temos 136 cartoletas para investimento. Começar pela opção de goleiro. Melhor opção que eu disse, né? E aí, pessoal, temos a opção de gatito aí, uma opção mais do que referendada, né? Entretanto, custa muito caro. Goleiro já com valorização. Portanto, para que ele valorize novo, ele tem que conseguir mais de 10 pontos. E eu acho que não vai conseguir nessa rodada, porque Goianiense é mais difícil. Né? O goleiro que vem aí com 3 defesas difíceis no campeonato. Índices muito interessantes, né? Para o goleiro. Gatito, muito bom goleiro. Mas precisa de cartoletas, né? Então, investimento em Gatito é mais do que suficiente e necessário. Entretanto, o custo desse excelente goleiro, com 13 defesas apenas no campeonato até aqui, e um jogo que acredito seja aberto para as duas equipes, tanto para o Atlético Goianiense como para o Botafogo, inviabiliza a contratação deste goleiro.
Thiago Volpe, aí eu colocaria como sendo uma aposta muito interessante. Goleiro, 9 defesas difíceis. O São Paulo passa por 2 desafios muito importantes nessa semana, que vai começar aí a partir desta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Define a possibilidade até do técnico continuar, Fernando Diniz. E Thiago Volpe pode sim ser uma surpresa para essa rodada no duelo contra o Inter, que vem de uma derrota na Libertadores para o Grêmio, mas que está em melhores condições de classificação do que o próprio São Paulo na Libertadores. Thiago Volpe pode ser uma boa, né? Pode ser, porque ele também não é aquele tipo de goleiro de segundo. É um duelo entre segundo e terceiro colocado, né? Uhum. Pode ser uma mudança ou manutenção de colocações esse duelo. Também jogador um preço muito salgado, 12 cartoletas. Quem tem, né, Mana e Cacife, vale a aposta. O Wilson do Coritiba. Bom, pode ser uma opção segura agora, porque o Fluminense vem muito desfocado. Pode ser uma opção bem segura para a rodada. Pode ser sim. Agora só que tá valorizado, né? 15 defesas difíceis, 3 jogos sem sofrer gols. Tem que fazer mais de 10 pontos para essa rodada. Douglas Pederich, esse também pode ser uma aposta interessante para a rodada. Porque o Atlético Paranaense vai chutar sim muito a gol, embora tenha dificuldades com atacantes, né? Mas é um time que chuta muito a gol, que exige dos goleiros adversários. Pode ser uma ótima. Ele que tem apenas 4 defesas difíceis e retorna nele problemas que o tiraram, né, de partidas no campeonato. Everson, esse daqui passa a ser uma boa escolha. Uma boa escolha, custando 8 cartoletas e 97. Goleiro ex-Santos, 3 defesas difíceis do campeonato em 2 jogos. Vai ser exigido contra o ataque veloz e rápido do Grêmio, né? Que até então só faz mais empatar no campeonato, né? Mas vem de um resultado expressivo na Libertadores, que o credencia a mais uma vitória a buscar nesse duelo no Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio já é apenas 12º lugar. Pode ser uma opção bem interessante. Se segurar, é porque o Grêmio vai atacar também, que o Grêmio tem que ganhar, né? João Paulo, goleiro do Santos. Aí já é uma opção mais contundente, né? E outra que Fortaleza fica com 4 atacantes. Pode fazer ele trabalhar muito bem nessa rodada aí. Pode ser uma rodada para João Paulo. E o Santos vem sem seu principal capitão do ataque. Além de outros jogadores aí, né? Poupados para efetivar, muito embora acredite já esteja efetivado na próxima fase da Libertadores. Mas sinceramente acho que o João Paulo vai trabalhar essa rodada. E o Fortaleza, o bom time organizado do Fortaleza, vem com 5 atacantes. Vai fazer o João Paulo trabalhar muito. Vai trabalhar bem demais, João Paulo, para essa rodada. Ele que está valorizado pouco, é uma excelente aposta. Excelente opção para a rodada, não aposta, opção. Tadeu seria uma surpresa no jogo contra o Ceará. Pode ser, mas é muito difícil. Lomba. Isso aí não, isso aí... É mais um goleiro com altos e baixos, e mais baixos do que altos. Ele com saldo de gol nunca passa de 5. E agora vamos para Fernando Miguel, o que tem mais capacidades reais de conseguir SG na rodada com o Vasco da Gama, que perdeu apenas um jogo jogando São Januário até aqui, que foi contra o Atlético Goianiense, placar de 2-1, 2 gols de Renato Kaiser, que é jogador do Atlético Paranaense. Pode ser uma boa, mas também eu tenho com medo de o Bragantino não aprontar, né? Porque o Bragantino mostrou que tá agora mais equilibrado. E são 4 atacantes na frente do Bragantino. Alejandro, Tubarão, Claudinho e Arthur. É complicado. Claudinho, que é um falso meia, né? São 4 atacantes. Não vou dizer que é certeza não. Fernando Miguel com 10 defesas difíceis no campeonato até aqui. Jean, goleiro do Atlético Goianiense. Isso aí pode ser uma boa. Em São Paulo.
14 defesas difíceis no campeonato, 15 gols sofridos, negativo, busca valorização, enfrenta um Botafogo sem, assim como o Santos, uma das principais peças no seu ataque, Pode ser uma Matheus boa. Babi. Tem tudo pra sair bem. O Botafogo que vem de Pedro Raul, ex-atleta goianiense. Pode pintar a lei do ex, né? É. Então, pode ser um risco, né? Um tudo ou nada, né? Este bom Paulo Vitor goleiro. também, pode ser isso. Paulo Vitor também possibilidade, já que o Atlético vai proporcionar chutes a gols, oportunidades, criações. Com certeza ele vai gols, mas pode sair valorizado. Júlio César pode ser também uma surpresa essa rodada. Ele como o Santos, os dois. E Fernando Praz, aí eu acredito que seja a melhor opção para essa rodada. 15 defesas difíceis, 16 gols sofridos e um cartão amarelo. É, pode ser uma boa. Vai ser uma boa. Vamos então fechar o nosso goleiro. É, Vamos de Fernando. Fernando Praz. Opções, e aqui a nossa formação é o 3-4-3, né? Esquema tático. Vamos começar as opções primeiro, meio campo. Meio campo, primeira opção, e aí, sem comentários, se jogar na faixa central em direção ao gol, esse jogador, assim como o Marinho, são os melhores do campeonato. E aí também vamos fechar com o atacante goleador do ano no Brasil, Nenê, 17 gols em 29 jogos. Que deve ser atacante essa rodada, porque não tem atacante no Fluminense. Apenas Fred. 5 gols no campeonato, 6 desarmes e 1 assistência. E aí temos agora 99 cartoletas apenas a gastar com 3 jogadores. E o nosso terceiro meio-campista, e aí sem fazer média, Vinícius do Ceará, imprescindível jogador para essa rodada. Não sei tem o que falar, não. Nem ele, nem. Tem muitas opções boas pra rodar. Tem o próprio Dori, tem o Natan, tem o Edson, tem tantos aí. Fernando Sobral também é uma opção muito interessante, porém vem de muitas atuações inexpressivas no campeonato. Já começa a regularidade dele, que aqui já era presente a regularidade, de 5 pontos, já começa a cair. Então acredito que, muito embora tenha 38 desarmes, para essa rodada Sobral não representa muito boa opção. E aí temos opções mais interessantes, mais baratas do que ele custando 12,29 cartoletas. E aí vamos frisar aqui a possibilidade de Charles, opção também muito interessante. Jogou bem contra o Inter, né? No duelo do Ceará contra o Inter. E também Ricardinho do Ceará. Pode ser uma opção aí, uma surpresa nessa rodada, né? Muito interessante. Natan, meio-campista essencial qualquer time, né? Porque o Atlético essencial, válido, vale o conceito, vale optar por esse jogador, entretanto já está valorizado. Tá valorizado, mas também não tá tanto valorizado também não. Mas aí tá, mas não tá tanto, né, como eu disse. Mas ele, para conseguir aí valorização de cartoleta para o amigo ou amiga que nos acompanha, deveria conseguir mais de 9 cartoletas, e o Grêmio cede poucas ações a meio-campistas. É boa, né? Poucas ações. Ferrarese, surpresa. Concorda? Seria uma surpresa para essa rodada. Edson, consistência. Eu iria de Edson. É porque assim, o Edson é uma boa, não vou dizer que ele é ruim não, ele é uma boa, mas assim, eu prefiro mais assim, jogador que vai pro ataque do que jogador que fique na volância. Ele é só volante. Ele rouba bolas, desarma. Mas ele não ataca. E um time escalado que consegue desarmar, chutar a gol e proporciona avanços ao time, é um time bastante equilibrado. É o time dos sonhos.
Mas assim, como eu tô dizendo, né? Eu prefiro assim mais jogador que chuta o gol do que jogador que só faz desarme. Essa é uma boa opção, agora só que não chuta tanto ao gol, né? O problema E também aí, é esse. pessoal, Salão Terraço do Corte, fazendo o seu estilo, mudando o seu visual. Faça hoje a sua visita. Salão Terraço do Corte, fazendo o seu estilo, mudando o seu visual. Bom, Edson é uma aposta interessantíssima, É. válida, não tem questão alguma de incoerência. Jogador muito regular, podemos ver até pelos números, pelos gráficos dele. Porém, na nona rodada em diante, ele já começou a cair um pouco. Né? É porque, como eu tô dizendo, ele é só volante. Ele não chuta gol. Ele tem um gol e uma assistência até aqui no campeonato. É. Tietê é uma aposta tudo ou nada, né? Uhum. Tudo ou nada para essa rodada. Pituca, aí já começa a ter uma comparação muito interessante entre Pituca e Edson. Pituca aí já leva uma vantagem em relação a Edson, muito embora não tenha gols, mas a consistência em relação ao número de faltas é menor, né? Então é sim um jogador muito interessante para essa rodada, né? Custando apenas 7 cartoletas. Edenilson, surpresa. É. Surpresa. Um gol, uma assistência, 3 desarmes. Um gol, uma assistência, 3 desarmes. Né? Interessantíssima opção. Temos também a opção de Raul, também do Red Bull Bragantino. Excelente jogador, ex-Vasco da Gama. Pode estar pintando aí a lei do ex para essa rodada. Temos também as opções de Bosquila, desvalorizado, jogo direto contra o São Paulo, segundo e terceiro colocado, 30 desarmes no campeonato, um gol, uma assistência. Daniel Bessa pode ser também uma surpresa. Charles, jogador do Ceará, desvalorizado, custando apenas 6 cartoletas. Um gol, uma assistência, 32 desarmes, Charles, hein? Jogador custo-benefício. Né? Custo-benefício, muito interessante a opção de Charles do Ceará para essa rodada. Sim. Charles, do Ceará. É volante, ele é um volante. Muito interessante, custando apenas 6 cartoletas. Válida aposta. Gabriel Sara, surpresa, assim como ninguém apostou ele no. Foram poucos cartoleiros, né? Uhum. Que foram na opção de Gabriel Sara no jogo contra o Santos. E ele, 2 gols, né? Bruno Tubarão, aí já é uma aposta mais de evidência. Né? É. De evidência. Renteria, surpresa. Marlon Freitas, jogador também surpresa, muito embora tenha feito o gol, né, no jogo contra o Fluminense, né, onde o Atlético Goianiense venceu e se classificou para a Copa do Brasil, próxima fase. Pode ser uma surpresa também. E aí temos as opções de Lindoso, que é dúvida, né, entre ele e Musto, nessa rodada, 17 desarmes. Eric, do Atlético Paranaense. Ele é uma boa opção porque ele é um volante chutador. Ele chuta de longe e sabe desarmar bolas. Então pode ser uma boa opção por isso, porque ele sabe chutar e sabe desarmar. É diferente de ser apenas um volante, ele sabe fazer os dois ao mesmo tempo. Nonato, pode ser também uma aposta interessante, uma surpresa. Marcos Júnior, acredito que esse seja o cara, a aposta mais segura na rodada da equipe do Vasco da Gama. Ele é uma boa opção porque ele chuta de fora da área. 3 cartoletas apenas, 11 desarmes e 1 assistência. Apenas 4 faltas cometidas. E como ele chuta de longe, né, é uma boa opção. A consistência desse jogador que ele vem demonstrando na equipe do Vasco da Gama, principalmente da 9ª à 11ª rodada, é muito coerente. Então iremos com o Marcos Júnior a fechar o meio campo. Perfeito? Opções de ataque para essa rodada. E aí temos PP, uma aposta bem ousada.
no duelo contra o Atlético Mineiro, do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Opção ousada, Jovem PP tem 2 gols no campeonato e um gol significativo Na Libertadores. na Libertadores contra o Inter. Deu a vitória ao Grêmio, no Beira-Rio. 1 assistência e 11 finalizações. Chuta muito ele. Keno já é uma aposta mais assim, surpresa. Tá muito valorizado. Alejandro pode ser sim o cara a fazer gols, já que ele é o símbolo de gols da equipe do Bragantino. Red Bull Bragantino. Cano, esse sim efetivamente é o atacante para se, né, fazer menção para essa rodada, já que o Red Bull Bragantino sofre muitos gols de atacantes. Claudinho, Arthur. Claudinho, assim como Alejandro, Claudinho negativou na última rodada. Claudinho negativou, Alejandro não. Muitos foram no Claudinho pela regularidade dele, né, no campeonato todo em si. Foi apenas a segunda vez que ele negativou, né, menos 0,90, quase nada. Mantém-se uma regularidade bacana, interessante. Pode ser o cara fazer um golzinho pro Red Bull Bragantino nessa rodada. Arthur é aquele cara que, para fazer um gol, tem que chover. Kleber, atacante do Goiás. Tanto Kleber como Leandro Carvalho são excelentes opções de ataque para essa rodada, frente à defesa do Goiás, né? Porque o Goiás tem uma zaga fraca. E aí pode ser uma ótima pra rodada. Kleber, que tem uma regularidade aí de 3,91 a média, 17 finalizações e 3 gols no campeonato. Vamos de Kleber? Uhum. Ou vamos analisar mais um pouco? Não, Kleber mesmo, tá bom ele. Thales Magno também vale uma aposta também da dupla de ataque do Vasco para essa rodada, né? Thales Magno em números bem consistentes, mais até do que Cano, né? Que Cano e Benítez. Bom, do Bahia não acredito que seja interessante. Luciano pode ser a aposta, inclusive é a aposta do time do comentarista para essa rodada, né? Porque ele só precisa ganhar e vai ter que vir pra cima. E Luciano é um centroavante. Um centroavante do time. É uma aposta interessantíssima em Luciano. Soteldo também pode ser a surpresa no jogo contra o Fortaleza. Ele que não vem de números consistentes na rodada, no ano, né? Pela equipe do Santos. Abel Hernandes pode aparecer, né? Pode aparecer nessa rodada. Leandro Carvalho, como dito aqui, né? Também foi referência na goleada do Ceará contra o Brusque na Copa do Brasil essa semana, né? Também muito interessante a opção. Osvaldo, né? O Fortaleza. E aí vem agora as suposições. Yuri. 4 finalizações, 1 gol apenas. Janderson, ex-Corinthians. Vem bem na Atlético. Vem bem. Última rodada pontuou bem. 8,70. Rafael Moura. Pode deixar o seu golzinho lá no jogo contra o Ceará. Caio Jorge. Santos. Ele é bonzinho, jogador. 10 finalizações, nenhum gol até aqui. Chico, aquela surpresa, né, que apareceu no campeonato pelo Atlético Goianiense, sul-coreano, né, naturalizado, né? Sul-coreano com raízes brasileiras. 7 finalizações, 2 assistências. E aqui eu estou com um feeling muito grande de Fred. Eu acho que Fred vai brilhar no jogo contra o Coritiba. E custando 3 cartoletas apenas. Semelhante a isso aconteceu na última rodada com Bruno Tubarão. E o cara fez o jogo do ano dele, né? Então eu acho que vale a aposta sim, Fred. E aí temos opções aqui também de apostas. Eu iria de Fred como aposta. E aí o último atacante que você, comentarista, elenca aqui, de opção válida para essa rodada bota Kleber mesmo. Kleber do Ceará. Fechar com Kleber? Uhum. Bom, lembrando que Luciano também é uma excelente opção, né? Do São Paulo. E temos 58 cartoletas para 4 posições apenas. Zaga, Leandro Castan, unanimidade. Aí o custo é muito alto, né? É muito alto. 14 cartoletas, mas vale a aposta.
Júnior Alonso vem, né, Que em decaindo. baixa. Vale a aposta, sim, mas vem em baixa. Vitor Cuesta é um jogador que não é mais aquela consistência do ano passado. Perdendo o SG, difícil demais a recuperação, né, de SG. David Braz, aposta, né? É, Sabino também pode ser uma interessante opção, né? pode ser. Aqui não vamos colocar Sabino porque estamos já com o Fred, né? Thiago é uma ótima opção. Thiago é a opção, primeira opção de zagueiro importante, consistente para essa rodada, né? É. Luan Pérez também interessantíssima opção, zaga, defensor do Santos, com números aí regulares, né? 2,40 de média, custando 6 cartoletas. Gilvan, valorizado, pode ser aposta também. Matheus Ferraz, substituição a Lucas Claro. Primeiro jogo dele. Primeiro jogo no campeonato, nada se pode citar ainda sobre esse zagueiro. Canu, eu acredito que seja uma aposta interessante, Canu. Viu? É, mas não depende só de gols, que vai tomar gols. Sem depender só de gol, né? Porque se for depender só de gol, vai. Pedro Henrique pode ser uma aposta do Atlético Paranaense. Pode ser uma aposta. Ele que vem de números não tão consistentes, apenas 4 jogos no campeonato. 7 desarmes apenas. Um jogo sem sofrer gols. Né? Ao passo de Canu, que vem aí com média de 3,52. Então acredito que vale a aposta sim. Não, vale, a aposta vale, mas como tô dizendo, vale levar gol. Aí tem que depender sem só de gols. Miranda, zagueiro do Vasco. E aí sim, zagueiro para se tornar opção, custando bem mais barato do que Leandro Castan. Muito embora válida a dobra entre Leandro Castan e Miranda, né? Para essa rodada, né? Eu dobraria o do Ceará também. O Ceará mais fácil não levar gol. E aí temos as opções de Rafael Foster, Miranda, Paulo Miranda, Rodolfo Filemon. Quem é o nosso último zagueiro aqui? Não falta um, é? Falta um. Eu colocaria Canu e eu vou fazer isso no time de surpresas do canal Canu, como opção. Muito interessante. Custando 5 cartoletas, 3,52 de médio. O negócio tem que identificar se ele levar gols. Quanto é que ele tira se ele quando toma gol? O negócio é esse. Olha só, qual foi o último jogo do Botafogo contra o Santos? Olha a média dele. 4. Não é mais com 5. E antes, 3,42. Números consistentes. Já que o limite é 5. Começa com 5, tirou 4,40. Interessante. Mas se levasse gol, porque você tem muitos medalhões aqui. E aí vamos lá. Ó a média de Thiago, 4,32. Olha a média de Sabino, 4,52. E Canu tá lá. Na beirada já chegar dos 4 de média. Então é interessantíssima sim a opção de Canu. Claro que sim. Olha Júnior Alonso. 4,13. É válida sim a opção. Não, eu sei que é válido. Tô dizendo que se levar gols. O negócio é esse. Então vamos às opções das zagueiros. Vamos fazer aposta em Canu ou vamos optar por outro zagueiro? Pode ser uma aposta, cara. Mas eu pensaria uma opção que não levasse gol, né? Eu acredito que também frisar em muitos jogadores do Ceará é um risco desnecessário. Não é frisar no negócio do Ceará. Frisar em algum jogador que não vai levar gol, exemplo. Então quem iríamos aqui para fechar a nossa zagueiro como o Thiago Heleno é uma boa. Como o Pedro Henrique é uma boa. Thiago Heleno, Pedro Henrique. Então qual aposta iríamos? Thiago Heleno que tenha não tão interessantes. Já não entra no conceito. Pedro Henrique. Em 4 jogos apenas. Por isso, eu friso, Canu é interessantíssima opção. Agora, como eu estou dizendo, né? Não sei que ele é ruim, não. Estou dizendo que ele é bom, mas... Vamos de Canu? Agora, se levar gol, ele vai ficar negativo. Olha o que eu tô dizendo. Ele vai ficar negativo. Porque, por exemplo, se tivesse levado o gol do Santos, ia ficar negativo. Ia ficar menos 0,60. Comentarista, estamos fazendo o time aqui de opção para os amigos, as amigas que nos assistem. Não é time para nós. Eu sei. Então, analisando o Cartola e vendo aqui as possibilidades, sim, é uma excelente opção. Vamos fechar do Canu? Né? Canu.
E aí tínhamos opções de Pedro Henrique, poderíamos dobrar também do Vasco, né? Colocar do Ceará num risco, né? Tudo ou nada, né? Opção de zagueiro, né? Também para essa rodada. E técnico, 5 opções. Primeira delas, Kudê, né? Jogo contra o São Paulo. É assim, eu chutaria o Kudê como uma quarta opção. Ramon Menezes, jogo direto contra o Red Bull Bragantino. Também é uma posição. Assim, pode citar a escadinha. Começando com a escadinha com o Guto. Guto Depois Ferreira, pra mim a melhor opção é Guto. Odair Helman, e aí seria uma surpresa. É porque o Fluminense vem desfalcado. Eu não vou dizer que é uma boa opção por causa disso. E aí outra surpresa também seria Wagner Mancini do Atlético Goianiense. O Eduardo Barros, todos os dois. Ou Eduardo Barros também do Atlético Paranaense. Qual será o nosso técnico? Pela desvalorização, eu botaria Ceará mesmo. Guto Ferreira. E capitão? E aí, para capitão, acredito que só tenha 3 opções aí, né? Ou Vinícius, ou Galhardo, ou Cano. Pela regularidade, Vinícius. Vinícius. No último jogo da Copa Brasil, ele deu 2 assistências novamente. Tá jogando demais ele. Bom, esse então é o nosso time para essa rodada. Time este custando apenas a bagatela de 102 cartoletas, né? Quer fazer alguma modificação? Não. Tá aí, pessoal, o time para essa rodada escalado de Fernando Praz no gol do Ceará. Zagueiros, tática 3-4-3, né? Formação tática. Zagueiros, Canu, Botafogo, Thiago, Ceará e Miranda, Vasco. Meio campo, Galhardo, Galhardo do Internacional, Sport Clube Internacional, Marcos Júnior do Vasco, Vina do Ceará, Nenê, Fluminense, atacantes, Cano, Vasco, Kleber, Ceará e Fred, Fluminense, aposta. Estamos fazendo 2 apostas aqui, Canu e Fred. Canu do zagueiro do Botafogo e Fred, atacante Fluminense. E técnico Guto Ferreira, capitão do time, Vina do Ceará. Quer fazer algum comentário, alguma explanação? Não. Que outra opção você também sugeria também aqui de atacante ou de zagueiro também a compor? De atacante tá difícil. Eu mesmo no meu time botei 2 só. Tá e de difícil. zagueiro? Zagueiro. Que lateral não tem lateral pra rodada. Sinceramente não tem. Apenas Vitor Luiz. Aí eu só colocaria. Se pudesse botar só de um zagueiro, porque tá difícil até zagueiro. Mas não tem essa posição, aí tem que ser 3. Ok? É isto? É. Bom, pessoal, nosso muito obrigado pela presença, companhia, amizade, colaboração, confiança. Desde já agradecemos imensamente a sua participação, sua colaboração, sua amizade. Agradecemos e muito o seu inscrever-se no campeonato, no